Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal do Vitrine 360, nesse curso gratuito sobre ChatGPT para marketing e vendas que a gente está fazendo aqui para você. Meu nome é Rafael, se essa é a sua primeira aula comigo, seja muito bem-vindo. Você pode olhar a nossa aula anterior e você pode olhar a sequência, a gente vai estar sempre postando novos conteúdos aqui. A princípio sobre ChatGPT, mas muito provavelmente a gente vai falar sobre todas as inteligências artificiais possíveis. Na aula passada eu fiz para você um pequeno apanhado, né, do que é o ChatGPT, como ele funciona, regras básicas dele aqui. E a gente começou a brincar aqui, né, especialmente nessa parte aqui, né, do pergunte alguma coisa. Você está vendo aqui, né, na aula passada, eu estava numa conta gratuita, uma conta que eu criei para fazer a aula mesmo. Hoje não, né? Hoje eu já estou aqui numa conta paga, uma conta que eu pago todos os meses aqui, né? Hoje eu pago aquele plano que está, se não me engano, é 20, $25, alguma coisa assim. Por quê? Porque para a gente aqui no Vitrine 360 vale muito, 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 muito a pena, tá? Porque a gente utiliza ChatGPT praticamente todos os dias, tá certo? Desculpa, todos os dias é óbvio, eu estou fazendo praticamente todo o tempo, toda hora a gente está utilizando o ChatGPT. A gente cria muitas imagens hoje em dia pelo ChatGPT também. Então, para a gente, o plano Pro é fundamental. Mas tudo que eu vou falar aqui para você hoje, inclusive nas próximas aulas, você ainda não precisa se preocupar com isso, tá? Você está só experimentando o ChatGPT. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Para começar, então, a gente vai falar sobre o que é um prompt, porque provavelmente, se você está começando nesse mundo da inteligência artificial, se você está vendo conteúdos por aí, às vezes você vê uma matéria aí que fala sobre prompt. Prompt nada mais é do que também aqui em português a gente traduz prompt para comando, né? Que são prompts, que são comandos? São as coisas que você fala para o chat GPT, né? Por quê? Porque as coisas que você fala para o chat GPT não são apenas perguntas, né? Muitas vezes você dá orientações, né? Às vezes até ordens, né? Tem gente que é bem autoritário com o chat GPT, assim, né? Então, toda vez que você fala alguma coisa para o chat GPT, por exemplo, me dê um nome de criança, de bebê, né? De bebê que esteja na moda, né? Tipo assim, esteja na moda hoje em 2025. Vamos ver o que ele vai falar para mim. Então, assim, eu sempre dou uns nomes muito. Eu faço uns prompts muito aleatórios aqui, mas aqui é só para você entender que o que eu fiz aqui agora é um prompt, tá? Me dê, né? Eu nem coloquei o D aqui, né? Um nome de bebê que esteja na moda em 2025. E a partir do momento que eu dou um prompt para o chat GPT, ele me responde, né? Então ele me respondeu aqui, ó. Ainda fica como conhecimento adquirido aqui da aula. O nome que está super em alta em 2025 é Aurora para meninas e Gael para meninos. Ó, bom ensinamento, hein? Se você sair agora do vídeo, você já aprendeu isso, hein? Não esqueça disso, tá? Só que, né, qual que é o pulo do gato? Qual que é o pulo do gato? Aqui no chat GPT, a qualidade do seu prompt vai definir a qualidade das respostas que a inteligência artificial te dá, tá certo? Nesse sentido, a inteligência artificial é muito parecida com você está trabalhando no dia a dia, né? Seja você uma pessoa que tem pessoas abaixo de você, né, subordinados, ou mesmo um colega de trabalho seu, né, que esteja na mesma hierarquia com você. Se você pede para a pessoa, para o seu colega de trabalho, uma coisa, se você pede de qualquer jeito, o que vai acontecer com o seu colega de trabalho? Ele não vai entender, ou ele vai entender algo da cabeça dele, e a partir disso ele vai tomar atitudes, ele vai te entregar algo de volta, né? Então é importante que quanto mais completa seja a pergunta que você faça, o comando que você faça para o ChatGPT, melhor vai ser a qualidade da resposta, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, para você ter uma ideia do que pode ser, assim, o que seria um prompt bom e o que seria um prompt ruim, tá? Então, para você ter uma noção, eu poderia chegar para o ChatGPT e simplesmente falar assim, eu quero que o ChatGPT me ajude a fazer posts no Instagram. Eu posso chegar para ele e falar assim, escreva um post para Instagram para minha marca de roupa, né? Ele vai me dar uma resposta qualquer, vamos ver. Ó, claro, aqui vai um exemplo de post para Instagram com tom moderno e envolvente, ou seja, por exemplo, para começar,
ele já tirou isso aqui da cabeça dele, né? Um tom moderno e envolvente. A sua marca, necessariamente, não é moderna e envolvente. Pode ser uma marca para senhores, pode ser uma marca para senhoras, né? Ele até dá uma dica aqui, ó. Se você quiser, eu posso adaptar ao seu estilo de marca. E dele me dá aqui um texto de Instagram que é genérico. Você merece se sentir incrível todos os dias. Nossa nova coleção chegou com peças que abraçam o corpo e personalidade, do look básico, blá, 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 blá. Ou seja, muito provavelmente, se você recebesse isso do ChatGPT para sua marca de roupa, mas isso vale para qualquer coisa, tá, pessoal? Não é só para marca de roupa. Você não conseguiria usar isso diretamente, certo? Por quê? Porque é um texto genérico, não tem identidade, poderia servir tanto para qualquer marca quanto para nenhum. Sabe aquele ditado que diz que quando você quer falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém, né? Agora, eu posso chegar para o ChatGPT e dar uma orientação um pouco mais específica, né? Eu posso chegar para ele e falar assim: cria um post para Instagram com uma chamada emocional voltada para mulheres, vou colocar aqui, ó, de 30 anos, que estão começando a empreender, falando sobre os desafios do primeiro mês no negócio. Use um tom motivador e uma linguagem simples. Deixa assim, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos ver o que ele vai me trazer a partir daqui. Ó, o primeiro mês, ninguém fala o quanto ele pode ser solitário. Você se joga com coragem, mas vem o medo, a empolgação é real, mas a dúvida também. Tem dia que você vai se perguntar, será que eu fiz a escolha certa? Mas deixa eu te contar uma coisa, toda mulher forte que você admira também passou por isso. E no começo, que a raiz se forma. E tal, 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 e tal, 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 tal. Ou seja, repara que, olha, ele pode até, já quer me oferecer uma foto aqui, mas isso é só para você ter uma ideia. Inclusive, eu vou deixar uma coisa bem clara, pessoal. Isso aqui também, assim, nem é o melhor prompt da história, tá? É só a título de interesse aqui para você entendendo como você pode ser e ficando cada vez mais específico, tá? Uma coisa que você pode fazer, inclusive a gente vai fazer nas próximas aulas, é que antes de você pedir um post de Instagram para o Instagram, desculpa, para o chat GPT, você vai entrar no detalhe de qual é a sua marca, quem é a sua persona, que inclusive é a nossa próxima aula. E a partir de então, né, a partir do momento que o chat GPT tem as informações da sua marca, ele vai começar a dar respostas cada vez mais específicas para você. Mas aqui você já consegue deixar claro para ele, ou assim, já vai ficando claro para você de como faz diferença você ser mais específico. Não dá para você escrever isso aqui, daí o chat GPT vai te entregar qualquer coisa e não dá para você ficar bravo com ele. É a mesma coisa de você contratar um funcionário, por exemplo, você contratar uma social media, nem falar direito qual que é a sua empresa, qual que é a sua marca, e ficar bravo, ficar brava quando você vê que a pessoa não soube entregar aquilo que você estava esperando dela, tá bom? Então eu pedi aqui mais um exemplo para vocês verem, né? Eu pedi um e-mail de boas-vindas para o ChatGPT, e daí quando eu não dou informações suficientes para ele, o que vai acontecer é que ele começa a tirar ideias da cabeça dela. Ó. Agora ele fez um tom acolhedor e profissional, ideal para novos contatos da sua marca, etc e tal. E ele vai colocando, é uma alegria ter você aqui com a gente, blá, 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 blá. Você poderia usar isso em basicamente qualquer negócio, tá? Mas se eu chego para ele e falo, vamos lá, eu trouxe um outro prompt aqui. Escreva um e-mail de boas-vindas para novos inscritos na minha lista. Eu sou mentora de mulheres que querem vender mais no Instagram. O tom deve ser acolhedor, com uma dica prática logo no início e um CTA para me seguir no Instagram. Repara como já tem mais detalhes aqui no prompt e o que vai acontecer é que ele também vai me dar uma resposta muito melhor, né? Seja bem-vinda, seu caminho de vendas começa aqui. Se você chegou até aqui, já deu o passo mais importante, decidiu levar seu negócio a sério, eu estou aqui para caminhar com você nessa jornada. Ó, dica prática para já colocar em ação. Hoje mesmo poste algo nos seus stories, com seu rosto. Ou seja, né, já ficou muito melhor de novo. Com um prompt aqui que nem está perfeito, né? Ainda está uma coisa assim, ainda está genérico, mas já está com mais detalhes aqui para o ChatGPT. E daí, a parte acho que eu acho que é uma das melhores partes do ChatGPT é que você pode simplesmente, você não precisa se contentar com essa primeira versão, tá? Você pode literalmente pedir qualquer alteração com ele aqui para ele aqui, desde as maiores, desde as mais drásticas, até as alterações mais simples. Então eu posso simplesmente chegar para ele e falar assim, ChatGPT, seguinte, cara, escreva esse mesmo e-mail
com uma linguagem mais informal e bem-humorada. E aqui ele vai repetir, ele vai escrever basicamente a mesma coisa, mas ele já vai mudar a linguagem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa bem-humorada, você pode ir treinando o ChatGPT para ele escrever de um jeito que você se identifique mais, né? Então ele começa aqui, ó, cheguei na sua caixa de entrada e já trago dica boa, ó, já mudou bem baseado no seja bem-vinda, seu caminho de vendas começa aqui. Aqui tá genérico, né? Aqui já começa a ficar mais específico para você, né? Óbvio, né? Contando com o exemplo que eu estou dando, né? Seja muito bem-vinda, você não vai se sentir sozinha. E como eu sou dessas que já chega chegando, toma aqui. Então, repara também, assim, às vezes umas críticas que fazem, né? Que o texto da inteligência artificial não é humanizado. Isso é mentira. É só você que não está treinando o suficiente a inteligência artificial para ela falar de forma humanizada. Eu poderia, inclusive, pedir para ela ser mais humana, para ela ir tendo ser mais humana ainda, coisas desse tipo, tá? E outra coisa que também é muito legal, às vezes você fala assim, cara, tá legal esse texto, mas assim, não é uma coisinha que eu quero mexer, eu queria que fosse um pouco diferente no geral, assim. Então eu posso pedir para ele, ó, vou colocar aqui, vai, duas, vai, para não ser muito. Me dê duas variações desse texto, né? Uma delas um pouco mais bem-humorada, com piadas mesmo, e uma delas um pouco mais séria, mas ainda bem-humorada, né? E aí ele vai fazer essas duas versões para mim. Ele faz basicamente qualquer coisa que a gente pedir, tá? A única coisa que eu tenho como orientação hoje, né, pensando no ChatGPT hoje, nesse momento que eu estou postando essa aula aqui, é que não peça coisas gigantes para ele. Então, por exemplo, eu pedi duas versões. Se eu pedisse 10 versões, talvez ele começasse a se complicar um pouquinho, se enrolar um pouquinho. Mas duas ainda é uma coisa que tá bom, tá? Então, ele me deu a versão bem humorada, com piadas, estilo amiga que fala tudo. Ah, vamos falar real. Se vender pelo Instagram fosse fácil, tava todo mundo rico em Paris tomando vinho. Ou seja, ela vai ficando cada vez mais bem humorada. E na versão 2 eu trouxe um pouquinho mais sério, né? Sério mesmo, entrar para essa lista já mostra que você está comprometida. Então, assim, você vê que é uma linguagem descolada, mas ainda assim já não tem tanta piadinha assim, ou seja, exatamente o que eu pedi para ele, tá? Ou seja, pessoal, ao longo das nossas aulas aqui, você vai ver cada vez mais o que significa escrever um prompt bom, tá? Mas o que eu quero que você saia dessa aula aqui pensando é que a culpa nunca é da inteligência artificial, tá? Toda vez que você der um prompt, né, você pedir algo para a inteligência artificial e não conseguir aquilo que você gostaria, pode ter certeza que o problema está no fato de você não estar dando todos os detalhes suficientes para ele. Se você já teve experiência com um funcionário, com um prestador de serviço que você contratou, você deve saber que você já passou por isso, né? Para a pessoa fazer um negócio do jeito que você quer, você primeiro precisa orientar ela. A vantagem do ChatGPT, da inteligência artificial, às vezes para um colega de trabalho, é que o ChatGPT ele vai pegando a sua inteligência e daí, conforme você está no mesmo chat aqui, pedindo coisas para ele, pedindo sempre as mesmas coisas, é cada vez mais difícil que ele erre, porque ele vai pegando as coisas que funcionam para você e vai fazendo cada vez mais exatamente do jeito que você precisa. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixa aí o seu curtir, deixa aí os seus comentários dizendo assim que aula você gostaria de ver aqui o chat, com a gente, tá? E a gente vai ficando por aqui e se vê numa próxima aula. Um abraço.